Mas como eu disse, nós vamos ministrar nessa noite. Na verdade, é um estudo bíblico, né, sobre oração. Um estudo sobre oração. Nós temos sentido a necessidade que temos de orar. Na verdade, nós temos orado pouco. A igreja, o Projeto Obedecer, nós temos separado um tempo muito curto para oração. Porque, na verdade, não é uma reunião de oração que vai fazer você orar. Mas a gente sabe que muitos irmãos não têm o costume de oração. A gente sabe que essa dinâmica de oração, ela não é uma constância, né, na vida da igreja. E isso gera para nós, pastores, uma tristeza, uma preocupação. Porque, vou tirar a máscara aqui, tá, querido? Porque como eu mesmo sempre afirmo, não é minha frase, né? Eu apanhei de alguém, me apoderei de alguém. Mas diz que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Aqui, queridos, vocês que vão me auxiliar aí, ó. Meu cabo está aqui, o meu computador ele não está mantendo a carga, tá? Tem que colocar ele na carga. Então, como nós sempre falamos, a oração, ela é uma ferramenta poderosa na mão do crente. Mas tem crente que vive de oração dos outros. Todos nós gostamos de receber oração, mas às vezes gostamos de receber oração dos outros, né? Eu costumo dizer que é o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, está sempre pedindo oração, né? Mas ele mesmo nunca está disposto a orar. Tem uma estatística que se faz, amados, que diz que uma pessoa que ora bem, ela ora pelo menos 1 hora por dia. Ora pelo menos 1 hora por dia. E esse grupo diz que é um grupo muito seleto, o grupo que tira 1 hora por dia para oração. Diz que depois tem aqueles que oram meia hora por dia, tem outros que oram 10 minutos, mas tem crente que na verdade só ora quando vem na igreja e a gente diz, é o momento de oração, aí você faz a sua oração. Ou quando o pastor fala, fulano ora, aí esse fulano ora. Acabei de ler um livro essa semana, de reler já pela 3ª vez, um livro Leonardo Ravenhill, que o nome do livro é Por que Tardas o Pleno Avivamento? E ele diz o seguinte, como é que uma igreja que ora 5 minutos por dia perde 2 horas na frente de uma televisão para ver uma novela imunda, conforme são as novelas dos nossos dias? Vai ter avivamento onde? Vai ter avivamento espiritual aonde? Uma igreja que ora desta forma. Então, amados, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus que está em Mateus. Conseguiram abrir? Se não abrir, me dá ele aqui que eu vou só daqui. Conseguiu? Tá. Elementos que devem compor a oração. Passa para mim o outro slide. Tá. Nós vamos ler Mateus capítulo 9. Um minutinho só, mas um pouquinho de paciência. O vídeo demorou a entrar.
Mateus 6, 9 ao 13, perdão. Agora nós vamos. Diz assim a boa palavra do Senhor: por essa razão vós orareis: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão diário e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes os homens as vossas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Queridos, essa oração, ela é chamada por nós como a oração do Pai Nosso. Na Bíblia também existe a oração do Pai Nosso. Alguns vão dizer que é a oração dominical, né? Porque quando iam à igreja, as igrejas tradicionais oravam a oração dominical, a oração do Pai Nosso no final dos cultos, no final da escola dominical. Então ela ganhou esse nome de oração dominical, né? A oração do Pai Nosso. Mas na verdade essa oração, ela nada mais é do que um modelo de oração. Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, e ele diz: quando vocês orarem, vocês devem orar assim, devem orar dessa forma, devem orar desse jeito. A oração deve compor esses elementos, deve compor esses tópicos aí da oração. E nós já falamos sobre isso no outro período, no outro tempo. A oração, amados, ela é sempre em nome de Jesus. Tem pessoas que vão orar e no final da oração ele diz assim: eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece que fica mais bonito isso. Deus conhece o seu coração e Ele atende essa oração. Mas na verdade a oração, a gente ora a Deus em nome de Jesus. A gente diz: Deus, eu te peço isso, te peço aquilo, aquilo outro. E no final, para finalizar, a gente diz assim: tudo isso eu te peço em nome de Jesus, amém. Porque foi Jesus quem disse que se nós pedíssemos em nome dele, o Pai daria. Porque se a gente pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a quem é que nós estamos pedindo? A quem é que nós estamos pedindo se a gente pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A gente pede a Deus em nome de Jesus e Deus concede. Por quê? Cada um tem a sua função, né? Na Trindade, cada pessoa tem a sua função. Nós vamos estudar isso no outro estudo bíblico falando sobre a Trindade. Mas Deus Pai é o Criador, Jesus Cristo é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador. A oração que nós fazemos em nome de Jesus, Jesus atende. Eu simplifico isso de uma forma muito legal, muito simples. Eu fui assessor parlamentar em Queimados. Eu trabalhava com um vereador que hoje dorme no Senhor, o irmão Gil do Glória. E o Gil deixava com a gente algumas responsabilidades. Você ficava com um papelzinho, como assessor, você ficava com um papel para enviar a pessoa para uma apresentação de um emprego. Você enviava a pessoa para uma apresentação num médico. Um favor desse que as pessoas pedem a políticos. E aí, deixava um papel assinado, a gente ia lá, redigia o texto e enviava. Porque quando chegasse lá, que ele pegasse a carta e lesse, estava lá assinado pelo vereador. E aí, a pessoa a quem estava se pedindo o favor, ela reconhecia a assinatura e respondia. E fazia o pedido, e aí abençoava aquela pessoa. Porque se eu mandasse a carta, mas eu assinasse, o indivíduo ia dizer: eu não conheço o Eliel, não sei quem é o Eliel. Para atender tem que ser pedido no nome do cara, e o cara era o vereador na época. Então assim acontece com a nossa oração. A gente ora a Deus em nome de Jesus. Mas a gente vai começar nesse estudo bem simples, né? Bem beabá, porque nós temos muita gente nova na igreja.
Nós temos muitos irmãos novos na igreja. E a gente precisa desenvolver a prática da oração. Precisamos aprender a orar. A gente, como cristão, a gente chega lá no trabalho, e aí tem um problema, o indivíduo chega para nós e fala, não, você vai orar, ora para mim aí que eu estou precisando de oração. Como é que você vai fazer se você não sabe orar? Né? Então a gente precisa orar. Ah, pastor, eu oro sozinho. Tem pessoas que dizem assim, pastor, não, eu oro todo dia, mas eu oro sozinho, eu e Deus. Eu não tenho condição de orar em voz alta, eu não sei, eu tenho vergonha e tal, mas às vezes tenho vergonha porque não sabe o direcionamento a tomar. Então hoje, amados, nós vamos começar com esse estudo sobre oração, para que você tenha uma base, né, e que você aprenda a orar também em público, você aprenda a interceder pelas pessoas. Alguns dos nossos irmãos já fez o curso de intercessão, né, que nós aplicamos aqui na igreja, o pastor André aplicou na igreja. Então eu convido você para esse estudo, para que possamos aprender, né, aquilo que Deus quer de nós. Então, vamos lá. Primeira parte da oração é a confissão, né, um dos primeiros momentos da oração. A gente começa orando e no final a gente diz assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Então um dos elementos, a gente não está com eles em ordem, mas um dos elementos essenciais na oração é a confissão. É a confissão. Porque quando eu confesso o meu pecado, eu estou reconhecendo o meu estado. Eu estou reconhecendo o meu estado. Eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu sou pecador, eu cometo pecado, eu sou indigno, eu sou impuro, mas o Senhor é todo poderoso. Senhor, eu por mim mesmo, eu não posso fazer, mas Tu podes. Eu costumo dizer, amados, que prostrado é a melhor forma de adoração. Porque quando eu estou prostrado, né, perto de alguém ou de alguma pessoa, e de Deus principalmente, eu estou desarmado. Quando eu estou prostrado, eu estou diminuído. Quando eu estou prostrado, eu estou entregue, eu estou rendido. Então a melhor adoração é a adoração prostrado. Por que nesse tempo de pandemia convocou a igreja para a gente estar orando de joelho? Para Deus olhar para a nossa miséria, olhar para o nosso flagelo, olhar para a nossa carência, olhar para a nossa dependência, olhar para nós e entender que somos carentes dEle. Então, a confissão é isso, é você contar para Deus quem você é. Ah, Deus, pastor, mas Deus já sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Não tenha dúvida nenhuma disso. Mas a palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que confessa o pecado e deixa esse pecado para lá, ele alcança a misericórdia do Senhor. Então é necessário na nossa vida, na nossa oração, um momento de confissão. Não pode faltar na nossa oração um momento de confissão. Precisamos reconhecer a grandeza de Deus. E quando nós confessamos, nós estamos reconhecendo o poderio do nosso Deus. A palavra de Deus lá em 1 João, finalzinho da Bíblia, 3:9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, é 1 João 1:9, perdão, tá? Eu coloquei, lá tá certo, eu só falei aqui errado, né? 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, nós precisamos entender que hoje em dia eles estão mudando o sentido da oração. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O indivíduo assim, você tem que encurralar Deus. O indivíduo diz, você tem que encurralar Deus, tem que pressionar Deus, você tem que botar Deus na parede. Tadinho. Tadinho de quem pensa assim. É com humildade que nós chegamos à presença do Santo dos Santos. Quem foi que aconselhou o Senhor? Quem foi que orientou a mente do Senhor? Ninguém, Ele é soberano, amados. Nós somos mortais. Então na oração não tem essa de encurralar a Deus, de exigir de Deus, de colocar Deus na parede, não. Na oração a gente chega humildemente a Ele, e por causa da nossa humildade, sinceridade do coração, Deus nos atende. Então a primeira coisa que a gente vê nessa noite é que a oração, ela precisa conter o elemento da confissão. Pode passar para mim, minha querida?
Segundo, tá ali na mãozinha, né? A oração na palma das mãos, tá, querido? A segunda é a adoração. O que é adorar? Adorar é elogiar a Deus. Adorar é falar palavras de elogios para Deus. Adorar é engrandecer o nome de Deus. Adorar é reconhecer a grandeza, o poderio, a soberania, a misericórdia, a graça de Deus. Então, não sei se vocês já repararam, mas às vezes o pastor vai orar aqui, o pastor começa dizendo assim: o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é Deus poderoso. Mas eu faço uma oração de vez em quando, nas minhas caminhadas pela manhã, nas corridas pela manhã, eu começo a exaltar a Deus com as letras do alfabeto. Aí eu começo: Senhor, aleluia, tu és amor com A, tu és amor com B, tu é bondade, benignidade, com C, tu é cuidadoso, carinhoso. E aí eu vou com o alfabeto inteiro, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Essa oração, é lógico que é a oração que você vai fazer sozinho na sua casa. Mandar você orar no tempo, você não vai orar 5 minutos, 10 minutos, você vai orar 2 minutos. Mas na sua casa é o tempo de você engrandecer o Senhor. E começa a fazer isso, sabe por quê? Porque fazendo isso, você vai começar a treinar a oração. Eu estava falando com alguém sobre a oração. Amados, eu costumo separar 3 horas do dia para orar. 3 horas do dia, estudo a palavra de oração. E eu conversando com alguém, falei assim: pastor, mas é tão difícil orar 10 minutos. É tão difícil orar 10 minutos. Sabe por que é difícil? Porque você não entende isso ali. Ó. Você não entende esses princípios. Quantas palavras, quantos adjetivos bons você tem para falar com Deus? Você tem para exaltar o nome do Senhor? É porque, na verdade, às vezes a gente acha 10 minutos difícil para orar, porque a gente acha que orar é dar ordem para Deus. Orar é chegar para Deus e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa, a minha família, a minha finança, cura o outro lá, vai a tal lugar assim. Então, a gente dá ordem para Deus. Tem gente tão engraçada, irmão, que dá ordem para Deus aquilo que Ele ordenou para nós. O indivíduo vai orar e diz assim: Senhor, visita o fulano que está enfermo. E Deus está falando para ele assim: não, é para você visitar. Senhor, manda pessoas, Senhor, envia pessoas para a obra, para a igreja, faça a igreja crescer, que a igreja possa encher de pessoas. Não. Eu mandei você ir, você fazer, você está me devolvendo a ordem. Então, por isso que a gente não consegue falar com Deus muito tempo. Porque a gente não conhece os elementos da oração e a gente não adora o Senhor. Então a gente precisa começar a adorar o Senhor. A oração dominical ela começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A gente tem muitos elogios para dar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Se a gente começar a contar as coisas que Deus fez por nós só hoje, amado, a gente vai ficar aqui a noite toda, cada um contando. Então, para sermos uma pessoa de oração, a gente precisa entender que a gente precisa adorar o nome do Senhor. Salmo 9, a Laís está agarrada ali com o computador de uma forma, não vai poder abrir. Eu vou abrir aqui. E aí demora mais um pouquinho. Salmo, alguém pode abrir, tá? Já mostra ali. O próximo alguém já pode abrir. Salmo 9, quando eu pedir você leia. Salmo 9, verso 1 e 2, que diz assim: Senhor, quero render-te graça de todo o meu coração, proclamar as tuas maravilhas, em ti quero alegrar e me exultar, tocar, cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Então, o salmista, ele está exaltando, ele está adorando, ele está engrandecendo o nome do Senhor. Isso é adorar o Senhor. Então, amados, o que é orar? Lá quando criança, na classe de membros lá, de criança das nossas igrejas, principalmente eu da igreja preteriana, a gente aprendeu na classe do catecismo menor, que era assim: o que é orar? Orar é pedir a Deus coisas que eles têm prometido a dar. Isso é para criança. Se você perguntar isso de repente a Cristal, que está até dormindo, ela vai dizer isso para você. Mas se você perguntar isso a Rebeca, ela não vai dizer mais isso para você. Se você perguntar isso talvez ao Felipe, né, aos filhos da Sara, vai dizer: orar é pedir a Deus. Mas não, orar é conversar com Deus. Orar é ter intimidade com Deus. Orar é bater um papo com Deus. Orar é chamar Deus para tomar um café com você. Mas eu fiquei esses dias aí, viajei, quando voltei muito preguiçoso. E aí dei um tempo naquelas minhas corridas lá de 10 quilômetros e tal.
E aí voltei a correr essa semana. E eu fiquei com vergonha quando eu cheguei no portão. Porque eu tenho um encontro marcado com Deus no meu portão, 6:30 da manhã. E quando eu saí no portão, eu falei, oh meu Deus, perdão aí que eu deixei o Senhor me esperando esses dias todos. É lógico que não é assim, né, de estar comigo. Mas eu tenho um compromisso de oração, um momento de oração. Então, a gente precisa separar esse tempo de oração. A gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a exaltar o nome do Senhor. Se você tivesse agora que começar a elogiar o Senhor, quanto tempo você teria? Quanto tempo você levaria para elogiar o Senhor? Será que você tinha adjetivos? Ou você ia falar 2 ou 3 palavras e aí acabava os seus adjetivos? Então a gente tem que treinar, exaltar o nome do Senhor. Outra coisa que eu faço muito também na minha vida é orações curtas. Eu faço a oração, o tempo de oração, mas durante o dia eu fico ligado no Senhor. E aí eu vejo uma coisa, eu digo, Senhor, repreenda, abençoa, glorificado seja o teu nome. O momento todo a gente está ligado com Deus, com as coisas que acontecem. Isso é um ato de adoração, uma vida de adoração. Passa para mim uma Laís. Alguém pode abrir lá, tá? Eu vou pedir para você ler quando eu chegar lá. Agradecimento. Gente, você já experimentou uma pessoa ingrata? Você tem um amigo ingrato? Você conhece alguém ingrato? Meu Deus! A coisa mais difícil para nós é a ingratidão. Eu acho que o pior defeito do ser humano é a ingratidão. O pior defeito. O líder experimenta isso. Deus está falando é terra, mas o líder experimenta isso, mano. A gente cuida do cabra, carrega no colo, cuida, zela. Aí depois quer trocar de célula, quer sair da célula, quer sair da igreja. Foi o líder que não cuidou. Foi o pastor que não cuidou. Foi o irmão que não fez. Então, queridos, a pior coisa que tem é a ingratidão. É a ingratidão. Se a gente fica triste com a ingratidão, imagine Deus. Porque a gente não faz quase nada pelo outro, o que a gente faz é muito pouco. Mas quando as pessoas devolvem ingratidão, a gente fica triste. Imagine Deus, que está o tempo todo zelando de você. A palavra de Deus diz que você é a menina dos olhos dele. A menina dos olhos é a coisa mais protegida que você tem, menino. Você pode estar assim, ó, veio um mosquito de lá, dificilmente o mosquito vai entrar no teu olho. Dificilmente o mosquito entra nos olhos. Por quê? Porque quando vem, você fecha a porta, bate com a cara na porta. Às vezes acontece. Mas você protege a menina dos seus olhos, por quê? Porque você está vendo, está perto de você, e Deus nos protege assim. Mas o grande problema é a ingratidão que nos pega, que nos toma. Às vezes nós oramos, nós temos tempo demais para orar pedindo, mas não temos tempo de agradecer. Sabe o que eu costumo fazer? Eu costumo anotar nas minhas agendas, num papel, na folha, os meus pedidos de oração. Eu costumo orar, e os líderes sabem disso, todo dia eu oro por uma célula, um líder e aquela célula. E aí manda mensagem para o líder e para a célula. E aí, amados, eu anoto que eu orei pela Kelly e pelo Kleber, porque senão é igual a mãe de filhos gêmeos, né? Cuidado, fala isso. Um mama, e se não marcar, tem que marcar. Tem a menina aí, a neta do Marquinho, né? Neta da deusa que vai nascer agora, são 3. Outro dia a gente estava lá, eu falei, tem que marcar, tá? Bota um selinho na testa, tá? Com a cor diferente, mamou o vermelho, mamou a rosa, mamou a azul. Porque senão você vai perder, você vai dar mamar para 2 ao mesmo tempo e o outro vai ficar com fome. Então, um mais esperto vai comer mais. Então, a gente faz isso, a gente só pede, só pede, só pede. Depois a gente esquece de agradecer. Então o que você faz? Você anota para você não esquecer. Quando responder a tua oração, vai lá e agradece. A palavra de Deus é assim, um coração contrito, um coração compungido, um coração agradecido, Deus não despreza. Alguém leia para mim Salmo 33, 1 a 3? Então,
Agradecimento. Exaltai, engrandecei, louvai pelos feitos gloriosos do Senhor, maravilhosos do Senhor. Amado, se você fica triste com a ingratidão, Deus fica triste com a ingratidão. Deus fica triste com a nossa ingratidão. Então, amados, o que você faz? Anota o pedido. Anota o pedido para quando vier a resposta, você ter anotado aquilo ali. Quando vier a resposta, você saber ali que Deus vai fazer, que Deus fez, e ser lembrado dos feitos do Senhor, para que a gente não seja ingrato diante do Senhor. Tem uma questão lá da confissão que eu não falei, né? O que acontece? Na nossa vida a gente deixa de receber muitas coisas por falta de confissão. A palavra diz assim, ó, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas o que acontece na nossa vida? Se você tem o costume de orar constantemente, você pede perdão constantemente. Mas tem aquele preguiçoso, porque olha bem, você vai orar aqui na igreja, aí você vai orar na igreja, Sabrina vai orar na igreja, ela vai orar, ela orou, fez os elementos de oração certinho, quando chegou no final ela vai dizer assim, Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Porque ela não vai confessar o pecado para todo mundo, né? Ela vai confessar o pecado para Deus, confessar com o líder de célula dela, pastor, no momento que ela precisar, e aí a gente vai ajudar em oração. Mas ela não vai fazer isso no meio da igreja, para todo mundo. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente faz isso, a gente diz assim, eu perdoo os meus pecados. Deus quer ouvir a confissão. Deus quer ouvir a confissão. Sabe o que acontece? Às vezes fica pecado incubado na nossa vida, perdão da palavra, tá? Fica pecado incubado, pecado escondido. Que impede da vitória hoje. Pecado que nós cometemos ontem, aí não oramos ontem, esquecemos de orar, né? E aí a gente ou não tem o costume, deixou de orar, você vai orar e fala, Senhor, perdoa pelos pecados que eu cometi hoje. Mas e de ontem que você não orou? E aí fica pecados não confessos. Pecados não confessos causa doença. Falta de perdão gera doença. Então a gente precisa da confissão também lembrar disso. Sabe o que eu faço para isso? Eu costumo fazer uma faxina na alma, uma vez por semana. Eu costumo sentar e anotar os pecados que eu cometi na semana. Depois eu amasso, a gente joga fora, queima para ninguém ver. Tá? Eu também tenho pecado. Você vai falar, nossa, pastor tem pecado. Pastor também peca. E aí, eu anoto. Ó, vou anotando, né? Às vezes a folha fica pequena, eu viro a folha, anoto. Anoto do outro lado. E aí eu faço assim, ó. Eu faço um ato profético. Eu digo assim, Senhor, me ajude, me dê autoridade. Para em nome de Jesus eu rasgar esses contratos que eu assino com Satanás. Porque quando você peca, você assina uma autorização, Laís, para dar para o diabo, né, advogado? Autorização. Você assina uma autorização. Você passa para ele uma procuração. E aí ele tem poder para te acusar. Aí o que eu faço? Eu escrevo, aí eu falo assim, Senhor, agora eu quero autoridade para rasgar essa legalidade que eu dei ao diabo sobre a minha vida. E aí eu rasgo. Ainda às vezes, nem literalmente, mas eu memorizo e digo, Senhor, eu estou rasgando, eu estou desfazendo esse pacto, eu estou desfazendo esse acordo que eu fiz com esse sujo, com esse imundo, com esse fedorento. Eu estou rasgando. Me dê autoridade para isso. Então, a gente precisa disso, tá? Na confissão a gente precisa disso. Avançando no agradecimento, a gente precisa ser grato ao Senhor. Precisa trazer a palavra de elogios para Deus. Todo mundo gosta de ser elogiado, gente. Eu já falei aqui algumas vezes. Minha sogra, ela ama todo mundo, né? Caixa do Mercado Rio para ela ama, dá um presente. A pessoa passou na rua, falou oi com ela, ela ama e dá um presente. Meu sogro jamais, ele demonstra com atitude, mas ele é uma pessoa mais fechada. Não fala toda hora que te amo. Né? Eu estou suprindo eles lá, ajudando eles lá. Na hora de vir embora, eu ganho 1000 eu te amo. Né? Não pode beijar ainda. Te amo, tá? Te amo, meu filho. Te amo, meu filho. Te amo, meu filho. Sai de lá com 1000 amos nas costas. E aí eu digo que a Elisângela também, ela era mais fechada. Hoje ela está mais aberta, não mais fechada. E aí ela dizia para mim assim, você sabe que você é o homem da minha vida, você sabe que eu te amo. Para que ficar falando? Se ama porque não fala. Se ama porque não fala.
É porque falar ou porque não falar? Porque não fala isso. E se a gente gosta de ouvir isso, gente, Deus gosta. Deus gosta. Eu também gosto, né, gente? Pessoal, às vezes eu reclamo a pessoa, ih, pastor tá carente, né? Eu gosto de abraço, eu gosto de eu te amo. Eu gosto de estar perto, eu gosto de cheiro. Esse negócio da pandemia tá me fazendo mal desgraçado, gente. Eu gosto de estar perto, eu gosto de ter cheiro das pessoas, sentir o cheiro das pessoas. Então, a ingratidão é o pior defeito e nós não podemos ser ingratos com Deus. Passa para mim, outro tipo, é a intercessão. Alguém abre aí, ó, 1 Timóteo 2:1, tá? Mas não é agora não. Intercessão. A gente fez aqui um curso de intercessão. Mas nesse sentido aí de intercessão, a oração de intercessão é aquela que você ora pelo outro. No elemento da oração, a intercessão é aquela que você ora pelo outro. Você ora por mim? Então você está intercedendo. Essa oração é a oração de intercessão. E a oração de intercessão, ela é tremenda. Ela é tremenda. Sabe por quê? Quando eu oro abençoando o John, quem é abençoado sou eu também. Quando eu abençoo o Kleber, eu sou abençoado. Quando eu abençoo a Kézia, eu sou abençoado. Sabrina, eu sou... A palavra de Deus diz que Jó recebeu a bênção do Senhor quando ele foi orar pelos seus amigos. Amigos chegaram lá, meu irmão, eu li o livro de Jó, agora acabei de ler essa semana que eu estou lendo a Bíblia toda, entrei no livro de Salmo, os amigos chegaram lá, rasgaram o cara, acabaram com ele, botaram ele debaixo do chinelo. Você é podre, você é maluco, você está em pecado, porque está nessa porcaria que você está vivendo aí, porque você está em pecado. Acabou com o cara, estraçalhou o cara. Mas lá no capítulo 41, 42, começa a dizer assim, momento que Jó ora pelos seus amigos, faz oração de intercessão. Ele ora pelos filhos dele. Os filhos de Jó foram abençoados, ele teve novos. Orou pela vida financeira dele, a vida financeira de Jó melhorou. Orou pela saúde física, a saúde de Jó melhorou. Orou pelo casamento, o casamento de Jó melhorou. Orou pelo outro, a vida dele melhorou também. Então, amado, quando eu abençoo, eu sou abençoado. Quando eu intercedo pela vida do outro, eu recebo a bênção também. Então, é importante a oração de intercessão. Eu costumo fazer isso, né? Eu já falei isso aqui. Você para com a pessoa na rua e a pessoa fala assim com você. Eu tenho até dificuldade nesse tempo que eu estou orando de joelho, né? Você para com a pessoa na rua, a pessoa vem te abraça e fala assim, pô, pastor, ora por mim. A gente faz um monte de mentira, gente. Ora por mim. Vou orar. Você esquece, eu esqueço. Você esquece, eu esqueço. Aí fala que vai orar, não orou coisa nenhuma pelo cara. E você falou, deu sua palavra sem orar por ele. Então agora o cabra chega perto de mim e fala assim, pastor, ora por mim. Tá bom, Manel, vem cá que eu vou orar por você. Aí se agora no tempo da pandemia, eu ajoelho, ele não entende, eu ajoelho e vou orar por ele. Então, a oração da intercessão, ela é poderosa. Nós temos o poder de interceder pela vida dos outros, de apresentar o outro a Deus. E quando nós fazemos isso, quem sai abençoado somos nós. Então, amados, nós precisamos orar pelos nossos filhos, precisamos orar pelos nossos pais, precisamos orar pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, precisamos orar hoje eu oro sempre pelas pessoas que estão na frente de batalha, o pessoal que trabalha na área de saúde, a polícia militar, o corpo de bombeiros. A gente precisa orar, entregar essas pessoas na mão do Senhor, orar pelos políticos. Gente, todo mundo sabe, não posto nada contra político, nem a favor. Tenho a minha preferência, né? Tenho as minhas ideologias, mas eu não posto nada lá. Eu não oro por eles como eu deveria orar, então eu não posso criticá-los. Eu não oro por eles como eu deveria orar, então eu não critico também. Às vezes eu recebo alguns vídeos, amados. Eu mando para pessoas assim, muito seletivas, muitas pessoas que eu sei que conhecem, que eu não compartilho aquilo. E eu mando para pessoa que tem a mesma ideia minha, eu não mando para outra para não ter briga. Né? Então, a gente precisa orar pelos políticos. A gente vive dizendo que esse país é o país da corrupção. Mas quando você fala que o país é o país da corrupção, você está materializando isso, você está profetizando isso, você está declarando isso. Então não, eu oro para que o país seja um país de bênção. Eu não sei se os irmãos lembram aqui, o dia que a gente estava aqui no templo, e aí acabou as contagens dos votos, e o presidente que está lá hoje, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito.
Eu disse assim para ele, a gente vai parar, a gente vai orar pelo presidente. E ainda falei assim, ó, se fosse o concorrente Haddad, a gente ia estar orando também. Não sei se vocês não lembram disso. A gente está orando por ele também, porque eu estou na nave. Eu estou na embarcação. Eu não posso querer que isso afunda. Então, amados, a gente precisa interceder pelas pessoas. Interceda. Ore pelo outro. Quando você ora pelo outro, quem é abençoado é você. Então, que você possa também desenvolver essa intercessão. Ah, deixa eu te falar, você tem dificuldade de orar 10 minutos. Mas olha bem, se você começa lá com adoração, agradecimento, intercessão, petição e a confissão, se você demorar 1 minuto, 2 minutos em cada um, você vai levar 10 minutos ou não. Com o tempo, fica muito pouco, 10 minutos, você vai precisar de mais tempo para orar. Eu tenho orientado os líderes para a gente separar. Você vai sair 7 horas de casa, bota o relógio despertar às 6h30. E aí você tem mais meia hora para começar o seu TSD, tempo sós com Deus. Precisamos ter um tempo sós com Deus. Crente que não ora, precisa se converter. Crente que não ora, não entendeu, não precisa de Deus. Não carece de Deus. Por último, eu leio o texto. Quem lê o texto para mim? 1 Timóteo 2:1. Muito bem, então, Paulo orientando a Timóteo, ele diz que ele deve fazer intercessão por todos os homens. E o último, petição. Aí alguém abre lá, Salmo 143:1. Amados, confissão, você confessa seu pecado a Deus. Adoração, louvor e adoração. Agradecimento, você agradece. Intercessão, você ora pelo outro. A petição, a súplica, é a oração que você ora por você mesmo. Esse é o momento de você orar por você. Orar pela sua vida espiritual, orar pela sua vida financeira, orar pela sua vida, pela sua saúde física, espiritual e mental, orar pela sua casa, pedir as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. É hora de você entrar na intimidade com Deus e contar para Ele o que você precisa. Então, isso é a petição, né? É a súplica. Suplicar ao Senhor por você. A gente precisa orar mais, a gente precisa buscar mais a face do Senhor. A gente precisa também para nós, a gente abastece o outro, a gente cobra o outro em oração, mas a gente também precisa se cobrir de oração. A gente precisa se cobrir de oração. Eu tenho um amigo, amado, que toda vez que eu vejo um amigo, ele diz para mim assim, pastor, não tem um dia na minha vida que eu não oro pelo Senhor. Eu falo com meu pai diz, Eliel, não tem um dia na minha vida que eu não oro por você. Sabe por que eu estou de pé? Porque tem alguém orando por mim, mas eu estou de pé também porque eu oro por mim. Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. E a minha oração mais constante para Deus é a seguinte, Senhor, o Senhor me deu hoje para viver, porque o Senhor queria que eu fosse melhor do que ontem. O Senhor me deu o dia de hoje, o Senhor está me dando uma chance de eu ser melhor do que eu fui ontem. E aí quando eu vou dormir, eu digo para ele assim, Senhor, se o Senhor me der o dia de amanhã, se o Senhor me der o dia de amanhã para eu conhecer, para eu viver, eu prometo para o Senhor que eu vou tentar ser melhor do que eu fui hoje. Eu vou tentar ser melhor do que eu fui hoje. Porque a nossa vida, a nossa busca tem que ser diante de Deus ser melhor a cada dia, mano, a cada instante. Então, esses são os elementos da oração. Salmo 143:1. Quem vai ler? Cada vez. Briga não. Então o salmista, né, ele está dizendo, Senhor, atende a minha súplica, atende a minha petição, eu preciso de Ti, olha para a minha necessidade. Então isso é a oração de súplica, isso é a busca que a gente tem que ter ao Senhor. E amados, a gente precisa ter uma vida de intimidade com Deus. A gente precisa ter uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração. Orar é depender de Deus, é conversar com Deus. Orar e dizer para Deus, Senhor, eu não posso sem o Senhor. Sem o Senhor não dá para mim. Sem condições. Então esses são os elementos que compõem a oração. E ali a gente termina com TSD. Tempo a sós com Deus, né? Amado, separa um tempo a sós com Deus. Separa. Quem não separa o tempo a sós com Deus, corre risco de não ter tempo para orar. Corre risco de não ter tempo para orar. Eu não consigo orar com 3 horas todos os dias.
Às vezes eu tenho que sair cedo para levar alguém no médico, tenho que sair cedo para socorrer outro alguém, e aí não dá, tempo não dá, não consigo orar as 3 horas por dia. E aí eu recomponho, num outro momento eu procuro fechar essa brecha, mas eu separando o tempo, eu não consigo. Imagine quem não separa o tempo, não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, queridos, se ponha nas mãos do Todo-Poderoso. Ore, busque a face do Senhor em oração. E aí, você vai crescer. Alguém disse lá no passado que a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Oração é a alavanca que move a mão de Deus. Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca aquilo que você precisa. Ele quer saber da sua fé. A gente pode voltar lá para o cego Bartimeu. Chega um cara cego diante de Jesus. E Jesus pergunta a ele assim: o que queres que eu te faça? Talvez a nossa ideia seja uma pergunta sem lógica. Um cego chega perto de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Mas na verdade o que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte: o que você acha que eu posso fazer por você? O que você crê que eu posso fazer por você? E aí ele diz assim: Senhor, eu quero ver. O Senhor pode me fazer ver. E aí Jesus diz assim: vê. Vê. A tua fé te sarou. Então, orar é você expressar a sua fé para Deus. O que você tem fé? Hoje a gente estava lá na obra, e aí a gente alcançou um sonho, né, queridos? A gente ganhou a louça do banheiro, da cozinha. Hoje foi um rapaz lá para medir os mármores que a gente vai fazer, ó, nos trinques. Esse é um negócio luxo. A gente vai até botar uma diaconisa dentro do banheiro feminino e uma dentro do banheiro masculino. Porque nesse banheiro feio aqui, os adolescentes ficam tirando foto, aquele banheiro lindo que vai ficar lá, né? Só vai ter tempo, vai ter um cronômetro lá, 1 minuto, né? Você vai fazer o 1 ou 2. Aí você aperta, se for o número 2, tem 5 minutos. Se for o número 1, tem 1 minuto só. Para você não ficar tirando foto naquele banheiro lindo lá. E aí eu estava conversando com os meninos lá, o Carlão, o João Amado, o Leandro, o Paulo. E aí o João Amado falou assim, o diácono João Amado falou assim: olha aí o pastor sonhador. Aí ele falou: aí não é o pastor sonhador não, agora ele é o pastor realizador. Ele está realizando o sonho. Mas aí, meu irmão, assim, acaba um sonho, a gente acaba de realizar um, a gente sonha com outro. Miltinho hoje já mandou a planta para nós, o engenheiro já mandou a planta hoje, o Miltinho, né, que abençoa a gente lá para o trabalho. O irmão Miltinho já mandou a planta hoje das salas, como é que vai ficar embaixo. Eu falei que pode mandar a planta que a gente não vai parar a obra não, mano. Vai continuar fazendo embaixo e em cima. E a gente, ó, tá entrando em agosto para lá, né? Depois até fevereiro, março, a gente vai pro templo de cima. Até fevereiro, março, porque o tempo pequeno vai ficar as colunas no meio que vai atrapalhar um pouco. Mas a gente vai fugir dos 2.000 de aluguel, R$1.750 de aluguel, vamos fugir, vamos entrar. E depois lá a gente vai rapidinho para cima também. A gente vai economizar esse dinheiro, os irmãos que abençoam vão continuar abençoando e a gente vai continuar crescendo. Então, amados, se você ora, você é alguém que vai ver os seus sonhos realizados. Se Deus te der sonhos, você sonhar, só não pode ficar sonhando de braços cruzados, sentado no sofá. Sonha, regaça as mangas, parte para dentro, que Deus vai conceder aquilo que você precisa. Vamos levar uma vida de oração. Os irmãos já viram que a gente está começando a apertar o cinto, né, irmãos? Começando a apertar o cinto. Se você é crente e não ora, você não vai crescer. Mas você não vai impedir o meu crescimento. Porque eu vou continuar orando. Agora, se você é um crente que não orava e passar a orar, você vai experimentar o novo de Deus na tua vida. Você vai ver o que Deus faz com o poder da oração. Tá bom, amado? Senhor, nós te louvamos, porque subimos aqui para te adorar, para te exaltar, e a gente adorou o Senhor com a nossa voz, com a nossa dança, adoramos com o instrumento, adoramos, Senhor, com a nossa vida, e adoramos também com a nossa oferta e com o dízimo. Senhor, abençoa para que possa ser bem utilizada, Senhor, na tua obra,
ali, Senhor, onde nós estamos fazendo aquele templo, que vai ficar um templo maravilhoso, Senhor, para o teu povo te adorar. E aquele espaço, Senhor, vai ficar muito pequeno, porque o Senhor vai mandar, e nós vamos buscar, e vamos atrás, e vamos evangelizar, e vamos trazer. E aquele espaço vai ficar pequeno muito rápido, a gente vai ter que fazer um maior. Então, Senhor, cuida de nós, tem misericórdia de nós, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e aqui as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.